Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde. Então, nós vamos aí começar uma nova unidade, a unidade de número 6 do nosso livro didático. Então, é de suma importância que você, aluno, acompanhe as aulas. Qualquer dúvida que venha a surgir, pode enviar mensagem para o professor, que eu estarei aqui pronto para sanar as suas dúvidas, tudo bem? Então, pegue o seu material didático, seu livro, sua caneta e vamos aí para mais uma semana de estudo, para mais uma aula de história. Vamos lá? Olá, turma! Olá a todos vocês, estão bem? Eu espero que estejam todos com saúde. Bem, hoje nós vamos iniciar aí a unidade de número 6 do nosso livro didático, né? Ainda seguindo em frente com os assuntos do nosso segundo bimestre. E hoje, de modo particular, nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Sim, a grande potência Estados Unidos da América. Mas antes de ser Estados Unidos, de ser essa grande potência na qual conhecemos hoje no nosso mundo contemporâneo, este país aí foi colônia da Inglaterra. E nós vamos ver aí alguns desdobramentos sobre essa história neste momento da nossa aula aqui, neste começo da nossa aula. Serão 3 aulas. A cada aula nós vamos tratar de alguns assuntos pertinentes em relação a essa independência, correto? E logo de cara no livro de vocês, nós temos aí esta imagem na qual, na página 14, você pode acompanhar no seu livro didático, na página número 14, que marca a chegada dos chamados pais peregrinos. Quem foram essas pessoas que chegaram ao norte americano, que iniciaram todo o processo para a construção de uma nação que hoje se denomina a maior potência mundial, uma das maiores potências mundiais, tanto econômica quanto bélica. Quem são esses pais peregrinos? Vamos lá então. Aqui nesse mapa mental, nós podemos verificar, nós podemos ver todo o processo de como ocorreu essa independência dos Estados Unidos. Sei que vocês está aparecendo apenas aí 2 Estados Unidos, mas aqui para mim está aparecendo independência dos Estados Unidos. Aqui você pode também já fazer algumas anotações no seu caderno, todo um processo de independência, como isso vai acontecer, né? Quais foram os seus antecedentes? Nós podemos encontrar um pouco mais aqui embaixo. Os antecedentes, a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, o próprio desencadear do iluminismo, o fim da negligência salutar. Nós vamos ter a formação das chamadas 13 colônias, colônias do norte, também colônias do sul, colônia de povoamento e colônia de exploração. Na parte do norte, nós vamos ter a chamada mão de obra livre. Nas colônias do sul, a mão de obra vai ser escrava. As pequenas propriedades, do outro lado, os grandes latifúndios, o mercado interno e o plantate e o pacto colonial já na parte da região sul. A própria Constituição, a República Federativa, a influência do próprio iluminismo, né? Esse movimento que sempre nós tocamos nesse assunto, e é sempre bom lembrar que ele de fato revolucionou alguns continentes e alguns países, de modo particular também os próprios Estados Unidos da América. Os impostos, a lei do chá, lei do açúcar, lei do selo, leis intoleráveis, a revolta de Boston, Congresso da Filadélfia, o fim das leis restritivas, não tem caráter separatista, mas tem a luta pela independência. E na Guerra da Independência, apoio francês e a Inglaterra totalmente derrotada e o país aí parte para uma independência. Correto? Aí você pode fazer suas anotações. Vou deixar aqui num canto onde eu possa ficar sem atrapalhar a anotação de vocês. Mas vamos adiante. Bem, quem foram então esses pais peregrinos na qual nós falamos?
Então nós podemos observar quem foram esses pais peregrinos. Os chamados pais peregrinos separatistas ingleses que viajaram para os Estados Unidos em busca da tal liberdade religiosa. Estes estão na origem dos pioneiros norte-americanos. Em 1620, um grupo de puritanos deixou a Inglaterra a bordo do navio Mayflower, onde escreveram o Mayflower Compact, um pacto entre os imigrantes se comprometendo a estabelecer uma nova nação com as leis igualitárias e também leis mais justas, e quando chegasse ao novo mundo, tendo como base a religião protestante, correto? Então, este é mais ou menos aí o fato desses pais peregrinos que chegaram na colônia. Vamos um pouco mais adiante, vamos voltar agora ao nosso livro didático. Pois bem, então estes pais peregrinos chegando às 13 colônias foi marcado por uma série de dificuldades. Muitas vezes essas pessoas são retratadas de maneira quase como heróis americanos, com ênfase, é claro, no seu esforço e também no sacrifício que fizeram ao partir para a Europa, para uma terra totalmente estranha aos esses olhos, ou seja, são separatistas da Inglaterra que partiram para uma terra longe a fim de formar uma grande nação a partir de uma ideologia, a partir de crenças, de princípios na qual eles levavam aí em sua bagagem. Aqui embaixo ele nos traz também uma provocação. Observe essa reprodução de uma obra de Peter Frederick e, com o auxílio de um colega ou seu auxílio mesmo, auxílio do professor, responda a questão. Para os peregrinos, era uma decisão fácil iniciar uma nova vida na América? Justifique sua resposta, destacando elementos presentes na obra. Então a gente pode perceber nessa obra que, de fato, não era fácil, sim, formar, digamos assim, uma nação numa nova parte do mundo, uma nova parte da América. É uma missão muito difícil por levar em consideração vários fatores, principalmente o desconhecimento da área. Outro fator, o próprio clima, que muitas vezes o inverno é muito mais rigoroso do que na Europa. Então nós temos aí total desconhecimento, na qual esses chamados pais peregrinos vão aí enfrentar durante a sua missão de construção de uma nação nesta terra chamada América. Então é uma missão não muito fácil, vai levar muito tempo para se construir de fato uma nação e, claro, toda uma gama de adversidades serão enfrentadas dentro dessa colônia ou dessa parte desse país, correto? Então vamos um pouco mais adiante agora na página seguinte. Aqui em cima ele nos mostra alguns objetivos desta nossa aula: resgatar diferenças políticas, econômicas e sociais entre as colônias inglesas do norte e as colônias inglesas do sul. Lembrando que estes pais peregrinos, estes puritanos que lá estão, são ingleses, mas que querem separar-se da Inglaterra. Identificar os fatores que fizeram a metrópole aumentar a vigilância sobre as 13 colônias durante o século XVIII. Relacionar as ideias iluministas ao processo de emancipação política das chamadas 13 colônias. Compreender as principais características e as etapas do processo de emancipação política das 13 colônias inglesas da América. Destacar a importância da Declaração da Independência e o resultado obtidos pelos colônios com o fim da guerra pela independência. Então são objetivos muito diretos, já praticamente verificando tudo aquilo que a gente tem que ser abordado dentro dessas aulas que vão aí seguir durante essa semana, correto? Vamos adiante.
Nós temos aqui a parte de organize as ideias, na qual você vai fazer uma análise desse mapa que aqui se encontra. Você pode encontrar no seu livro didático, na página 15. Depois vai fazer a questão que está se pedindo. Pois bem, vamos aí um pouco mais adiante falar sobre as 13 colônias e o famoso comércio triangular. O que será que foi isso? Então vamos lá. Para se falar desse famoso comércio triangular, é sempre bom recordar também a famosa Guerra dos 7 Anos, que foi a guerra entre França e Inglaterra. Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e França entre os anos de 1756 e 1766. Foi uma guerra pela posse de territórios na chamada América do Norte, e a Inglaterra saiu aí vencedora. Mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas, principalmente as colônias do norte, ou seja, vai cobrar os prejuízos dos colônios das colônias do norte a priori. Com o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os colônios fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra, ou seja, esta cobrança de impostos não vai ser bem vista aos olhos daqueles que estão habitando aquela parte daquele território. Então, de fato, aí é um desdobramento muito importante para a gente verificar um pouco mais a fundo o que foi esse comércio triangular. Aqui no seu livro didático, na página 15, você vai encontrar o seguinte. Ele vai dizer: se para os ibéricos era importante controlar as terras coloniais e extrair riquezas e bens, nas 13 colônias a situação foi outra e, de maneira geral, a relação com a metrópole era muito mais branda, com pouca intervenção inglesa nos assuntos coloniais. Sendo assim, os colônios puderam se organizar economicamente de forma mais livre do território colonial. Ou seja, nós temos aí, nas 13 colônias, a situação é totalmente diferente. A relação com a metrópole, ela não é aquela relação muito boa, mas também tem pouca intervenção inglesa nos assuntos coloniais. Assim, nós podemos verificar que aqueles colônios têm um pouco mais de autonomia, tanto econômica quanto também politicamente. São mais livres dentro do território colonial. Vamos adiante. Apesar de estarem sujeitos ao chamado Pacto Colonial, os colônios realizavam comércio entre as colônias e também com o Caribe e com a África. Esse tipo de comércio desenvolvido pelas colônias do norte ficou conhecido como o famoso comércio triangular. E aqui mais abaixo nós temos essa imagem que nos mostra como funcionava esse comércio. E logo abaixo dela nós vamos ver como funcionava na prática, já na parte escrita, esse comércio triangular. Pois bem, ele diz assim: o comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como a compra da cana e melaço das Antilhas, que seriam transformadas em rum. A bebida obtinha fáceis mercados na África, para onde era levada por navios da Nova Inglaterra e lá trocada, usualmente por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do sul. Após a venda, os navios voltavam à Nova Inglaterra com mais melado e cana para a produção de rum. Era uma atividade altamente lucrativa, entre outros motivos, por garantir que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outro lugar. O comércio triangular também poderia envolver a Europa, para onde os navios levavam o açúcar das Antilhas, voltando com os porões repletos de produtos manufaturados. Então, é uma rota de comércio. É uma rota que é muito interessante, principalmente para os habitantes das colônias que estão aí em construção, digamos, de um novo país. Então, isso o leva a fazer que as colônias cresçam economicamente. Claro, criem rotas comerciais
para um futuro posterior. Certo? Então nós vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. Mas para tratar um pouco, nós vamos começar a falar sobre a vida nas colônias inglesas americanas. Como será que aqueles pais peregrinos, aquelas pessoas que para lá partiram, conseguiu viver dentro das colônias? Como era o cenário daquele local? Durante os séculos 17 e 18, quando os calvinos, saindo da Inglaterra, milhares de ingleses, escoceses, alemães e holandeses deixaram suas terras natais e se dirigiram para a costa leste do território dos Estados Unidos. Então nós temos aí uma diversificação de povos que vão partir para a costa leste dos Estados Unidos. Diferenças entre as relações do sul e do norte, nós vamos verificar. Por quê? Porque no norte nós vamos ter praticamente uma colônia de povoamento, comparado com a América espanhola e também América portuguesa, aquelas colônias de povoamento, policultura em pequenas propriedades familiares, mão de obra livre e atividades realizadas por artesãos. Nós vamos ter aí um mercado interno, um clima frio igual praticamente muito parecido com o da Europa, né, lá dos ingleses, da Inglaterra. Isso é a parte norte dessa colônia. Nós vamos ter aí a parte sul, uma certa exploração, a monocultura, o que se exige a monocultura, ou seja, a plantação apenas de um produto, pode ser algodão, pode ser soja, seja lá o que for, mas trabalha apenas com um tipo de produto, chamada monocultura. E isso prejudica principalmente o solo na maneira que ela é utilizada. Mão de obra escrava, e essa escrava com certeza é negra. Um mercado externo, um clima quente, vendia suas mercadorias para a Inglaterra, por isso queria a independência, pois só lucrava vendendo para a Inglaterra. Ou seja, ela também quer vender para os outros países, quer se tornar aí uma grande potência. Então nós temos aí as diferenças, apesar do mesmo território, mas norte e sul são pessoas diferentes? Talvez, mas práticas diferentes dentro desse território. Uma parte vai servir para o povoamento, outra, que é o sul, para a exploração, principalmente com mão de obra escrava. Como então corriam as vidas nas colônias americanas? As colônias do norte eram compostas por puritanos que se sentiram obrigados a abandonar a Inglaterra pela imposição da religião contrária a deles, pela dinastia de Stuart. Os ingleses recém-chegados afirmavam estarem cumprindo o desígnio divino de construir um novo país, né? Então nós temos aí que as colônias do norte praticamente eram compostas por esses puritanos que vão se sentir na obrigação de abandonar, de cortar laços com a Inglaterra pela imposição da religião que era contrária a eles. Vocês lembram do rei Stuart quando sobe ao poder? Que vai tentar, ou consegue ainda governar de maneira absolutista e começa a perseguir os puritanos? Então, esses puritanos, agora já em terras americanas, se sentem obrigados a abandonar a Inglaterra porque estão sofrendo certas perseguições, principalmente no seu país de origem, pelo rei Stuart. Pois bem, os ingleses recém-chegados afirmavam estarem cumprindo o desígnio divino de construir um novo país. Uma negligência salutar, ou seja, um certo descaso, uma autonomia perante a Inglaterra, ou seja, eu quero caminhar com meus próprios pés, com minhas próprias pernas, me desenvolver nessas terras com meu próprio esforço. Um desenvolvimento importante no mercado interno, a prosperação da colônia do norte devido ao desinteresse da colônia do norte, devido aos interesses da própria metrópole, que no século XVII enfrentava dificuldades, ou seja, a própria Inglaterra tem um total desinteresse por aquelas terras. E quando estes imigrantes, podemos dizer assim, estes povos começam a chegar, eles começam a desenvolver, a prosperar.
E isso salta aos olhos dos ingleses, com certeza, e vai gerar um posterior conflito. Isso nós vamos ver aí nas próximas aulas. O que mais podemos dizer sobre a vida das colônias inglesas americanas? Pois bem, com o passar do tempo, os ingleses começaram a criar uma elite norte-americana, criar escolas, universidades e ver que os anseios começaram a ser anseios diversificados, principalmente da classe dominante. Por essa razão, a coroa vai adotar um controle mais rigoroso da colônia, lembrando sempre que estas terras onde estes estão começando a construir um estilo de vida, construir um certo desenvolvimento econômico, são terras da colônia inglesa, são terras inglesas, ditas inglesas. Por essa razão, a coroa adotou um controle mais rigoroso da colônia. Com a pacificação interna, a Inglaterra passou a estabelecer mais presença na colônia para mostrar principalmente o domínio. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra começou a olhar sua colônia com outros olhos, pensando, claro, em fim lucrativo. Ou seja, aquele olhar mudou agora. Aquele olhar que parece, vocês podem ir para lá mesmo nessas terras, é assim, futuro. Podem ir lá, não sei, fazem o que vocês bem entenderem lá. Agora que essas terras começam a prosperar, que essas terras, aquele povo começa a ter certa autonomia, a Inglaterra volta o seu olhar para ela e começa a olhar essa colônia com outros olhos, pensando, é claro, principalmente nos seus lucros. Vamos estabelecer o comércio triangular, Europa, África e América, que a gente já falou anteriormente. E nós vamos ter aí um conflito no processo colonial. A diferença de interesses da colônia e também a diferença de interesses da metrópole. Interesses dos colonos, interesses dos ingleses, do rei, da metrópole. A Guerra dos 7 Anos, que vai enfraquecer praticamente tudo isso, aí mais ainda a França vai ser perdedora. Qual foi os motivos das Guerras dos 7 Anos? Nós podemos aqui elencar alguns motivos dessa guerra. A preocupação das potências europeias com crescente prestígio e, claro, o poderio de Frederico II, o grande rei da Prússia. A disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e controle marítimo das colônias das Índias e da América do Norte. Vitória dos ingleses e tomada de terras francesas. Situação econômica dos ingleses bastante complicada devido aos altos custos da guerra. Nós temos aí uma guerra dentro do território inglês e isso dificulta também o processo na sua colônia, na onde aqueles povos peregrinos partiram. Diferença de interesse da colônia e da metrópole, aumento das tensões e crise inglesa. Ingleses necessitavam de maiores fontes de recursos, decidindo criar assim novos impostos e vão começar a criar uma série de impostos durante nossas aulas aqui nós vamos ver praticamente um a um. Uma delas, a lei do açúcar, aumento no preço do açúcar. Lei do selo, documento público deveria exibir um selo comprado na metrópole. Isso vai gerar uma certa insatisfação, né? Reação imediata do colônia americano, que dizia não ter participação no parlamento inglês e não admitia, principalmente, a taxação de impostos ingleses. Se eu não tenho participação no parlamento inglês, eu não admito isso. Anulação da lei do selo, mas em compensação colocaram outras leis neste lugar. Então, as taxas vão gerar um certo conflito no processo colonial. Outras, monopólio inglês perante ao chá de todas as colônias, o que vai prejudicar os norte-americanos que compravam de outras áreas. Assim, os norte-americanos passaram a fazer o famoso contrabando. Pois bem, se a Inglaterra quer ter um monopólio de toda a produção de chá, eu vou começar a comprar de outras regiões. É claro, de maneira ilícita. Festa do chá de Boston. Os norte-americanos afundaram o navio de chá inglês. E isso vai gerando só mais tensões e tensões entre
os colonos, que são, na grande maioria, ingleses, entre a metrópole chamada Inglaterra. Leis intoleráveis, reação inglesa perante o crime que os norte-americanos fizeram. E também um certo clima de revolução. Ainda, vamos ter também os norte-americanos pediram para que a Inglaterra parasse com impedimentos sobre o seu desenvolvimento. Nós vamos ter alguns conflitos armados que vão dar origem à chamada Guerra da Independência dos Estados Unidos, a criação do país Estados Unidos. A França vai apoiar principalmente essa criação, e em 1783 a independência dos Estados Unidos e a assinatura do chamado Tratado de Versalhes, correto? Então aqui nós temos basicamente um resumo de tudo isso que foi dito hoje. A definição, qual foi esse movimento? Um movimento que, inspirado nos princípios iluministas, determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as camadas chamadas 13 colônias americanas, atualmente os Estados Unidos. Ou seja, aquele movimento iluminista na Europa também vai permear aí a independência americana. Quais foram os seus antecedentes? Até o século XVII tinha relativa autonomia em relação à Inglaterra, ou seja, os Estados Unidos ali, até o século XVIII, os Estados Unidos mantinham uma autonomia em relação à Inglaterra. As colônias do norte são chamadas colônias de povoamento ou manufaturas, trabalho livre. Colônias do sul é uma colônia de exploração, com grandes latifúndio agroexportador, e nós vamos ter o escravismo, né? O trabalho escravo. Inglaterra versus colônias. Nós vamos ter aí um fator importante, que é a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, no período de 1756 a 1763, colonos americanos do norte versus colonos franceses lá do Canadá, colono do comércio de peles e pescas, consequências, aumento de impostos. Revolução industrial na Inglaterra, que está a todo vapor, e uma necessidade, claro, de ampliação de mercados, e vão começar a olhar suas colônias com bons olhos agora, até mesmo para explorar o que tem embaixo do seu solo. Restrições mercantilistas aos colonos americanos, imposição do chamado Pacto Colonial, Lei do Açúcar, Lei do Selo, atos, taxação sobre vidro, papel e chá, e consequência massacre, chamado Massacre de Boston. Separação para os americanos, as chamadas leis intoleráveis, primeiro Congresso da Filadélfia, Declaração dos Direitos dos Colônios, fim das tarifas e restrições mercantilistas, veto do rei, início da Guerra da Independência, o segundo Congresso de Filadélfia. Pois bem, nós temos aqui, você já pode fazer essas anotações aqui também, pegar e fazer suas anotações de um resumo dessa aula de hoje, né? Que mostra aí antecedentes o que levou à luta pela independência americana. Na próxima aula a gente vai avançar um pouco, vai falar sobre as famosas leis do chá, sobre um pouco mais do processo de independência dos Estados Unidos. Por enquanto nós vamos ficar por aqui. Vou passar agora alguns exercícios a serem feitos no seu livro, e isso faz com que ele sempre esteja atualizado. Então vamos lá. Bem, nós temos aqui na parte de organize as ideias, página 15 e página 16, do chamado livro didático. Na página do livro de atividades, nós na página vamos fazer somente a página 12, livro de atividade, página 12 do seu livro, correto? Então você já pode começar a fazer aí esses exercícios. Lembrando que sempre quem está online, uma vez na semana, também recebe algumas questões em PDF, que é para justamente você fazer no seu caderno, tudo bem? Então, vocês vão ter, além dessas questões em PDF, é claro, também as questões do seu livro didático, que serve aí para agregar, para fazer com que você tire uma boa nota, uma boa média do bimestre.
esse bimestre, como está começando, então aproveite para continuar de maneira organizada. Tudo bem? Então, desde já, eu agradeço a atenção de todos. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima semana de aulas. Tudo bem? Então, um grande abraço e até a próxima, se assim, claro, Deus nos permitir. Fique com Deus.